Então vamos lá. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Pai, te damos graças, Senhor, louvamos o teu nome. Pai, os nossos corações, Senhor, estão aqui nessa noite. E se o Senhor, Pai, não vier e não abrir os nossos corações, Pai, a nossa mente, nada mais pode, Deus. Nos colocamos, Senhor, na tua presença, Pai. Depois de um dia difícil, depois de um dia longo, mas finalmente na sua presença, Senhor. Abençoa as nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, então. Vou falar sobre esse texto hoje, né? Ele é a propiciação. E a Bíblia ensina, irmãos, claramente que o homem, ele não é santo, mas Deus é santo. E que sem Deus o homem jamais poderia ser salvo. Só que Deus exige, irmãos, que todo o pecado seja um dia pago. Porque a Bíblia fala que Deus ira todo dia. Esse é um atributo de Deus e todo o pecado que nós cometemos, ele um dia vai ser julgado por Deus, para que a ira de Deus seja satisfeita, né? Então, essa é a notícia ruim, né? Essa é a notícia ruim. Todo pecado um dia será vingado por Deus, porque Deus, na sua perfeição, na sua ira, no seu amor, na sua justiça, um dia fará isso, com todos os pecados. Por outro lado, nós temos a boa notícia, né? O Cristiano falou isso no último sermão dele, que é o Evangelho, a boa notícia de Deus, onde que, se você confiar em Jesus Cristo, o pecado que Deus um dia aplicaria em você, ele vai aplicar em Jesus Cristo. Né? Por isso que ele é a propiciação. E é disso que nós vamos falar hoje. Então, essa é a grande notícia. Nós temos sempre dois caminhos aqui. Um onde a ira de Deus é aplicada sobre os nossos pecados sem Cristo, e isso vai ser difícil, seremos lançados no inferno sem Cristo. Ou Deus vai lançar a sua ira sobre os nossos pecados, porém, com Cristo, pagando pelos nossos pecados. E é isso que nós vamos ver hoje, né? Mas, enfim, o núcleo da fé cristã é isso. Eu coloquei aqui, ó, Deus é santo, Deus é justo, mas também Ele é gracioso, misericordioso, e Ele exige punição pelo pecado. Todo pecado deve ser e será punido. Por outro lado, a Bíblia ensina que Deus é perdoador. E eu coloquei alguns textos aqui, por exemplo, se você voltar um pouquinho aí em 1 João, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia vai falar assim que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. No versículo, 1 João 1, 9, 2 versículos depois, vai falar que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E aqui no capítulo 2 de 1 João, versículo 1, antes desse versículo que a gente leu, diz que se alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado junto ao Pai. Esse é Jesus Cristo, o justo. Mas a grande pergunta é, como pode o nosso advogado, Jesus Cristo, o nosso defensor, nos defender diante desse tribunal de Deus? Porque aqui a visão é de um tribunal. Porque pensa comigo, hoje no tribunal humano, toda vez que alguém é acusado, que o advogado vai defender o acusado lá, ele sempre vai defender para provar que ele não é culpado. Só que no nosso caso, como Cristo pode nos defender quando todo dia nós pecamos? É a mesma coisa de chegar hoje, no dia do nosso julgamento, e nós falarmos para o juiz que, ó, eu pequei hoje de novo, eu cometi um grave crime hoje, eu pequei. Então, como Cristo pode ser
o nosso advogado? Essa é a grande questão, essa é a grande pergunta. E a resposta está aqui, no versículo 2 do capítulo 2 de 1 João. Ele mesmo é a propiciação. Jesus é. Aqui ele nos dá a razão pela qual a nossa culpa foi removida. Aqui Jesus nos dá a razão pela qual Jesus pode nos defender mesmo sendo pecadores, porque ele é a propiciação. Jesus é a propiciação. Então, o nosso primeiro ponto hoje é para a gente entender qual que é a natureza da propiciação. De onde que vem? Vamos entender isso aqui. Então, a propiciação, ela é uma palavra grega que eu escrevi aqui, ilasmos, que significa apaziguamento. Ou você pode usar a outra palavra, mais fácil, significa satisfazer. Então, quando Jesus é a propiciação, o que ele está fazendo? Ele está satisfazendo alguma coisa. Ele está apaziguando alguém, né, que nesse caso a gente sabe que é Deus, que está irado. E, por exemplo, nós temos esse primeiro exemplo que eu coloquei, por exemplo, alguém exige um padrão. E esse padrão exigido por essa pessoa precisa ser satisfeito. Esse é o significado de propiciação. Alguém coloca alguma regra e essa regra precisa ser satisfeita. Ou, no segundo caso, que é um caso mais bíblico, alguém determina uma lei. Dentro dessa lei, se alguém quebrar, alguém tem uma punição. E toda punição será de fato punida. É isso que significa. Mas existe também uma segunda palavra aqui, que é mais ainda usada no caso aqui da propiciação, que é a palavra grega hilasterion, que significa sacrifício de expiação. É quase a mesma coisa. Mas, enfim, o fato aqui é que nós precisamos satisfazer alguém. Que nós precisamos apaziguar alguém. Né? E esse alguém, nós sabemos quem é. No Antigo Testamento, se você for dar uma olhada, Deus instituiu e construiu o tabernáculo, e depois o templo, é claro, né? E lá dentro havia o lugar santo e o santíssimo, onde havia ali a arca da aliança, né? Sobre a tampa da arca havia ali os querubins, as asas, e a Bíblia fala que ali o Shekinah de Deus estava sobre a tampa da arca. O Shekinah é a presença de Deus, a glória de Deus estava ali. Então o povo ia lá e fazia o quê? Sacrificava animais. Por quê? Por causa dos seus pecados. Esse era chamado o dia da expiação, né? Que era uma vez por ano, todo mundo aqui já sabe, todo mundo aqui conhece, onde o sacerdote ia lá e apresentava um animal. E o sangue do animal era jogado em cima da tampa da arca, como satisfação, como algo que iria apaziguar a Deus. Algo que iria expiar os pecados. Lembra que lá no Antigo Testamento a gente tinha, né, um pecado, só uma pomba. Cada pecado tinha alguma coisa que precisava sacrificar pelo seu pecado. Mas isso é muito importante entender, isso não é teológico, irmãos, isso aqui é básico para a vida cristã. Às vezes a gente fala, mas essa palavra propiciação, expiação, não, isso é básico, todo crente deve saber. Né? Eu não estou trazendo algo para você aqui que fala, nossa, isso aqui, não é. Isso aqui é simples. Mas aí, então, Deus exigiu isso no Antigo Testamento, que um sumo sacerdote naquela época, apenas uma vez no ano, ia lá, entrava, apresentava. E assim foi, em Êxodo 25, 22, Deus diz, olha, ali me encontrarei com você, de cima do propiciatório, que é a tampa da arca, do meio dos dois querubins na arca da aliança. O sangue do animal estava ali. Só que tem um problema, irmãos. Qual que é o problema, Fábio? Eu sempre lembro da sala de adolescentes. Qual que é o problema, tio Fábio? O problema é só um. Animal, de verdade, nunca propiciou a Deus. Um animal nunca satisfez a Deus verdadeiramente, de fato, de verdade. Então, aqui a gente pode definir que a natureza, então, da propiciação é um sacrifício que satisfaça a Deus. Propiciação é um sacrifício que satisfaz a Deus. Aí nós entramos no segundo ponto. Qual que é a necessidade? E a necessidade está aqui no 1 João 2,2. Ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados. A necessidade é os nossos pecados.
E você sabe que existe dois tipos de pecados, né? O pecado, né, que é o da natureza do ser humano. Todo homem nasce pecador, é da sua natureza. E existem os pecados, no plural, que são os pecados que nós cometemos. Então, por que nós necessitamos dessa propiciação? Porque nós precisamos satisfazer a Deus. E essa necessidade é por conta dos nossos pecados. Então, o Deus Santo, ele está ofendido, irmãos. Deus, ele fica ofendido quando eu e você peca. Quando nós erramos, quando nós pecamos. Deus está ofendido. E a lei dele é quebrada. Lembra que Paulo fala isso aos Romanos, no capítulo 7, que a lei é boa, a lei é perfeita. A lei não tem problema. Não é porque nós estamos aqui no Novo Testamento, na Nova Aliança, que a lei deixa de ser lei, deixa de ser vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Óbvio, né, que nós não obedecemos a lei como uma regra que a gente precisa disso para isso. Não, mas nós sabemos que tudo que está ali é bom. Qualquer pessoa que pegar os 10 mandamentos e viver, mesmo sem ser crente, vai ter uma vida muito mais tranquila, muito mais sábia. Então, essa vontade de Deus ela é boa. Mas a questão, irmãos, é que dessa necessidade é que cada pecado, cada um deles, pensa, cada pecado, cada um que você cometeu na sua vida toda, ou por qualquer pessoa, será punido. Cada um, não importa, vai ser punido por Deus. Cada pecado. E às vezes as pessoas olham assim e falam, nossa, mas nós estamos vivendo a graça, Fábio. Nossa, você não pode falar isso. Nossa, mas não. Eu estou falando do mesmo Deus da graça. É o Deus que é gracioso, é um Deus que ama, mas também é um Deus que não vai deixar nenhum pecado entrar no céu, não. Pelo contrário, aquele que não tem Jesus Cristo, mas porém vive uma vida sem Cristo, está pecando, quem vai fazer propiciação por ele? Se ele apresenta um animal a Deus, Deus não vai ficar satisfeito. Então, a ira de Deus vai ser satisfeita jogando aquela pessoa no inferno. Infelizmente. Só assim para a ira de Deus ser satisfeita. E a gente vamos continuar aqui. Então, a ira de Deus, ela será, irmãos, de qualquer forma satisfeita. Né? Em alguns casos, por pecadores indo para o inferno, ou em outros casos, que esse é o lado bom, por Cristo Jesus sendo a nossa propiciação. Mas o fato é, o Deus que é gracioso, o Deus que nos ama, nós vamos ver mais daqui a pouco, ele nos proporcionou um escape, uma maneira de nós não recebermos essa ira de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Deus, em vez de pegar a espada e vir com essa espada contra nós, ele quer derreter essa espada e fazer um escudo para nos defender. E às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu não entendo Deus, Fábio. Aquele Deus do Antigo Testamento é um, agora é outro. É o mesmo. Nunca mudou. É o mesmo. Da mesma forma que ele odeia o pecado, ele odeia hoje. João 3,36, não deixa dúvida quanto a isso. Ele fala o seguinte, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Isso é muito sério, irmãos. Quem tem Cristo tem a vida eterna. Quem não tem, tem a ira de Deus que permanece sobre ele. Bíblico, irmãos. Não tem para onde fugir. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Destituídos estão, separados estão da glória de Deus. Romanos 1:18. Nós estamos sob a ira de Deus. Esse aqui eu adoro. 1 Tessalonicenses 1:10. Cristo veio para nos livrar da ira vindoura. Cristo veio fazer isso, irmãos. Nos livrar da ira de Deus, porque nós somos pecadores. E se Cristo não nos livra, a ira viria do mesmo jeito. Salmo 7:11. Deus está zangado com os ímpios todos os dias, mas ainda nesse mesmo versículo ele fala, Ele é um Deus justo. Ele está zangado, mas Ele é um Deus justo. Ezequiel 18:4. A alma que pecar, essa morrerá. Enfim, existe uma outra palavra também, que você conhece, que é a palavra expiação. A expiação significa mais ou menos assim, de tirar de nós, tirar fora, expirar, né, alguma coisa, tirar para fora. Só que é a culpa.
A expiação remove de você a culpa, porém, você nunca terá expiação se você não tiver uma propiciação. Primeiro, alguém precisa apaziguar, pagar pelos pecados, e aí sim, a culpa será removida de você. Então, não existe expiação sem propiciação. Não existe. Muito bem. Definida a necessidade, vamos para o terceiro ponto. Quem que é o agente? Quem que é a pessoa da propiciação? Ainda no versículo 2 aqui. Ele mesmo é a propiciação. Ele quem, Fábio? Jesus Cristo, o justo. Tinha que ser alguém justo, irmão. Se não fosse alguém justo, Deus não aceitaria. Ele é o Cordeiro perfeito, irmãos. Sem mancha, sem mácula, sem nada. Um sacrifício perfeito. Lembra lá do 1 Tessalonicenses 1,10, né? Ele veio para nos livrar da ira vindoura. Jesus Cristo, irmãos, é a propiciação. Jesus Cristo. Você quer que a ira de Deus não caia sobre você? Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Confia nele. Seja um cristão verdadeiro. Ande com Cristo todos os seus dias. Porque aí sim, Jesus é a sua propiciação. E você sabe, Jesus pode satisfazer a Deus. As exigências de Deus. A lei de Deus. E aí, uma coisa importante, Jesus, ele não faz a propiciação. Jesus é. Jesus é a propiciação. Não é que ele veio fazer, não, ele é a propiciação. Por isso que ele pode defender você no dia do juízo como advogado. Eu sou a propiciação. Eu, Jesus, sou. Aí vem Isaías e fala, Isaías 53, 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados, curados. Todavia, nós como ovelhas nos desviamos, cada um de nós, nós como ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor Deus, fez cair sobre Jesus a iniquidade. Então, essa é a vontade de Deus, é cair sobre Jesus Cristo, o único que pode nos expiar todas as nossas iniquidades. Aí você vai para o 8 agora, do 53. Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. O 9. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, o 10. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E aqui está, irmãos, o princípio da substituição, da propiciação. Deus quis assim. Essa é a nossa chance, irmãos. Jesus é o nosso escape da ira de Deus. Jesus é o único caminho, a única verdade que pode te livrar do inferno, da ira de Deus. Jesus é a satisfação que Deus precisava. Satisfez completamente Deus. A morte de Cristo na cruz foi feita para que a justiça divina fosse satisfeita. Então, Cristo morreu para aplacar Deus, né? Satisfazer Deus. E Efésios 5:2 diz: Cristo se ofereceu por nós como uma oferta e sacrifício a Deus, em cheiro agradável, em cheiro suave. Diferente do Antigo Testamento, que os sacrifícios, que as propiciações nunca agradavam a Deus. 2 Coríntios 5:21 também fala: Deus o fez pecado por nós. O que não cometeu pecado, conheceu o pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E finalmente, né, João 2:2, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Uma coisa muito importante, irmãos. Jesus é a propiciação, mas não para pagar ou dar satisfação para o diabo. Não vamos fazer isso. Ele está fazendo isso para pagar para Deus. É Deus que vai derramar a sua ira.
sua justiça. Não é para o diabo, não. Às vezes muita gente pensa assim e tal, mas biblicamente nós estamos vendo aqui através dos textos que quem está irado com nós e quem tem poder para nos lançar no inferno é Deus. Só Deus. Agora, vamos lá. Abra comigo aí na sua Bíblia, Hebreus 7. Hebreus capítulo 7. Vamos ver um negócio muito bom aqui. Carta de... Opa, quase falei Paulo. Hebreus capítulo 7. Versículo 26. Hebreus 7, 26. Amém? 26. Convinha que tivéssemos um sumo sacerdote, santo e inocente, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Esse é Jesus Cristo, irmãos. Que não precisa diariamente, como aquele sumo sacerdote do Antigo Testamento, oferecer sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Por isso, ele fez de uma vez por todas, quando se ofereceu. Continua com a Bíblia aberta. Aqui nós entendemos que o sacrifício do Antigo Testamento não serviu. Jesus foi uma vez só e resolveu uma vez por todas. Ele é a nossa propiciação. Agora, passa uma página ou duas, vai para o capítulo 9. Versículo 1. Capítulo 9, versículo 1. Ora, a primeira aliança do Antigo Testamento tinha regras para a adoração também. Tinha regras para a adoração e também um santuário terreno. 2. Foi levado um tabernáculo na parte da frente. Foi levado um tabernáculo. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, estava um candelabro, a mesa dos pães da presença. 3. Por trás do segundo véu havia uma parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontrava um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. 5. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua soma cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Agora vamos pular para o 9. Isso é uma ilustração, isso é um símbolo, irmãos, para os nossos dias. Aquilo só servia como um símbolo para hoje, irmãos, para Cristo, que é a propiciação. Versículo 11 agora. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presente, ele adentrou o maior e o mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos do homem, isto é, não pertencente a esta criação. 12. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele, Jesus Cristo, entrou no lugar santíssimo, uma vez por todas, e obteve o quê? Eterna, irmãos, eterna redenção. Em Cristo você obtém eterna redenção. Então, ele fez o que todos os sacrifícios nunca fizeram, ele satisfez a Deus. Ele entrou lá e resolveu os problemas. Agora vai para o 13 aí. Vamos finalizar essa parte. Ora, se o sangue de bodes e touros e cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros. 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte para que sirvamos ao Deus vivo. 15. Por essa razão, Cristo é o mediador da nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Irmãos, isso aqui é glorioso. Nenhum sacrifício no Antigo Testamento agradou a Deus. Logo,
Ninguém no Antigo Testamento pôde ser salvo, ou teve pecados perdoados pelas ofertas, porque Deus não agradou. Então, quem agradou na primeira aliança e na segunda? Quem você acha, irmão? Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos. E aí a gente lê o próximo versículo. Olha que incrível. Vai ir para o Hebreus 10, 4. Mais um pouquinho para frente. Pois é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Não tem como, irmãos, nenhum sacrifício de animal tirar pecado. Só Jesus Cristo conseguiu, irmãos. Então é impossível, irmãos, é impossível. Por isso, versículo 5. Quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quisestes. Deus, sacrifício e ofertas o Senhor não quis. Então o que Deus fez? Cadê? Mas um corpo me preparastes. O corpo que Jesus veio ao mundo. Porque Deus não havia sido satisfeito com o que já havia feito. Por isso que Jesus teve que vir. Versículo 8. Primeiro ele disse: sacrifício e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradastes. O 10 agora. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, irmãos, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo oferecido uma vez por todas. Aleluia. Versículo 12. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que seus inimigos sejam como estrado dos seus pés. 14. Porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Irmãos, você acha que Deus ficou satisfeito? Você acha que Deus ficou satisfeito? E eu ganhei meu dia, minha semana, quando eu li o 17. O versículo 17 fala assim, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Isso é Deus falando, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Para você. Para ustedes, irmão Jaciara, que está aí no... Você pecou hoje? Pensa aí com você. Você ficou triste hoje? Ou, sei lá, alguma coisa que você fez que você está muito ruim? Deixa eu te falar uma coisa para você. Jesus, irmãos, ele é a propiciação. Jesus, irmãos, ele fez alguma coisa tão incrível por você que Deus fala assim, olha, meu irmão, dos seus pecados e iniquidades eu não lembro mais. Você pode dizer para o seu coração, irmãos, para a culpa que você está sentindo, que não existe mais culpa sobre você. Que todo o pecado foi levado por Cristo. Tira isso da sua cabeça. Jesus Cristo é o nosso advogado e ele pode ser o nosso advogado, porque ele resolveu o nosso problema com Deus. Ele veio, irmão, e fez o que nós precisávamos. A ira de Deus foi satisfeita. Deus não lembra mais do seu pecado. Não lembra. Porque todo o pecado foi derramado na ira de Deus na cruz. A taça da ira de Deus foi derramada. Aí vem o versículo 18, que fala assim, onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifícios por ele. Irmãos, se alguém pedir um sacrifício para você hoje, heresia, não aceita. Não existe mais necessidade de sacrifício. Não existe. O sacrifício perfeito, Jesus Cristo, cumpriu tudo, toda a ira de Deus. Não existe. Com isso eu não estou dizendo que você não deve vir aqui se esforçar. Pelo contrário, agora que você deve fazer isso, porque você sabe, Jesus Cristo propiciou isso por você. Ele te deu o direito de poder ter um coração tranquilo, porque você sabe que Deus não lembra mais dos seus pecados. Porque você sabe que a ira de Deus não está mais sobre você. Porque você sabe que se você de fato é um crente verdadeiro, que de fato confessa Cristo com seu coração, com a sua vida, com suas atitudes, Jesus Cristo é seu Salvador. E você tem a consciência tranquila, e você tem um sono tranquilo. Porque Deus, em Jesus Cristo, preparou isso para nós, irmãos. E o Romanos 3:23 fala que
Na verdade, o 24 fala que isso foi gratuitamente pela sua graça. Foi por causa da graça de Deus. Deus ele é justiça, ele é ira, mas ele também é amor. Mas ele também é graça. Aí o versículo 24 fala assim, ó, do Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Olha o 25. Até parece que eu combinei com Paulo. Deus ofereceu como sacrifício de propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Jesus Cristo, irmãos, foi o sacrifício de propiciação por nós. Então Deus demonstrou, no versículo 26 aí do Romanos 3, Deus demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Irmãos, a graça está sobre você. O favor de Deus está sobre você, porque Jesus Cristo, a nossa propiciação, resolveu isso. É por isso que nós temos a graça. Porque Jesus Cristo fez isso. Mas vamos lá então. O quarto, vamos terminar os dois últimos aqui, é bem uma linha. O quarto aqui. Qual que é o motivo então, Fábio, da propiciação? Qual que é o motivo? Então, você vai ver aqui, ó. O motivo é simples. Você vai ver em 1 João capítulo 4, versículo 10, que Deus fala o seguinte: nisto consiste o amor, não em que amamos a Deus, mas o quê? Em que Deus nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Não é assim, ou não, Jesus veio, Jesus nos amou e morreu por nós e Ele é o nosso propiciado. Não, é Deus, irmãos, o mesmo que tem justiça, ira, Ele que nos amou, Ele te amou. Por isso que Ele manda o seu Filho. Por você, por mim. Esse é o motivo da propiciação. Porque Ele te ama. E Ele preparou tudo. E 5, para finalizar, a extensão, porque eu acho muito confuso aqui, ó. O versículo fala assim, ó. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Aí fala, ó, o problema aqui, ó. Ó, o universalismo aqui, ó. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. Aqui, uma leitura simples vai entender que Jesus propiciou para todo mundo. Então, resolveu o problema. A gente não precisa mais vir para a igreja, não precisa de pregação, acabou. Não. Isso não é universalismo. Universalismo, irmão, o que é isso? É que fala que todo mundo é salvo. E pronto. Não, não é. Aqui você tem que entender o texto dentro de onde que ele foi escrito. Quem está escrevendo é João. Ele está escrevendo para quem? Para os judeus. Lembra que os judeus, ele tinha o dia da expiação. Nesse dia da expiação, todo o povo de Israel, todo o pecado do povo era apresentado diante de Deus. Então, nesse contexto, quando ele fala que ele é a propiciação pelos nossos pecados, ele está falando deles, judeus. Deles. E aí quando ele fala, não só pelos nossos, meus irmãos judeus, mas também pelo de todo mundo. Ou seja, todos aqueles que Jesus Cristo alcançou, os gentios, também Jesus é a propiciação para eles. Então, por isso que a gente precisa entender o texto aqui no contexto, tá? Mas, irmãos, é isso. Jesus Cristo só Ele é a nossa propiciação. Ele é o nosso advogado e é o único que pode resolver, apaziguar a ira de Deus definitivamente. Amém? Vamos orar. Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque nós não merecemos, Pai, nada. Pai, nada que nós façamos, Deus, vai diminuir a sua ira dos pecados que nós cometemos. Pai, nada que nós pensemos, nada, Pai, foi e é como Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa propiciação, Pai. Por causa dele, Senhor, eu posso estar aqui hoje, no culto, orando pelo Espírito, através de Jesus Cristo ao Senhor, Deus Pai. Porque o Senhor preparou isso tudo, Pai. Obrigado por nos amar, Deus, amar essa igreja, amar cada um de nós, Pai, e nos dar a certeza, Deus, que a sua ira foi de fato, de verdade, apaziguada, resolvida, e nós estamos, como diz Romanos capítulo 5, em paz com o Senhor. Não estamos mais, Deus, em guerra contigo, porque Jesus Cristo, Pai, nos deu o privilégio, a salvação, a graça foi derramada sobre nós e nós estamos aqui para louvar, bendizer e glorificar o seu nome, Pai. Fazer notório, Deus, cada dia mais, Pai, o seu nome.
Pai, nós oramos assim em nome do Senhor Jesus, Pai, e somente, unicamente para a tua glória, Deus. Amém.